Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 13. O modelo que eu ainda faço as mensagens é escrito à mão ainda, né? Isso porque há um tempo atrás o meu celular deu defeito, então meu computador eu tive que vender no ano passado, mas enfim, pedimos que Deus abençoe a mensagem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos de 11 a 13, vai falar o seguinte: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija-nos no caminho até vós, e o Senhor faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento da culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez estar orando pela mensagem. Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a mensagem agora, Deus. É um prazer para nós juntos ouvirmos, ó Deus, sentarmos e ouvirmos um pouco sobre a sua palavra, Deus. Que o Senhor nos encha de entendimento da mesma, ó Deus. Faz com que os nossos corações venham ser cada vez mais transbordantes de alegria em poder, ó Deus, aprender um pouco sobre ela, Deus, por podermos juntos compartilharmos, ó Pai, o nosso conhecimento uns com os outros. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a cidade de Tessalônica era uma cidade um pouco grande para aquele tempo. Estima-se que na época dessa escrita, ali haviam pelo menos 200 mil habitantes. Paulo, ele chegou até Tessalônica em sua segunda viagem missionária. É provável, então, que Paulo tenha sido o fundador dessa igreja. Lembramos, então, que Paulo, ele tinha uma estratégia de quando ele chegava em cada cidade para apresentar o evangelho. Ele, primeiramente, procurava por uma sinagoga onde pudesse expressar e apresentar Cristo aos judeus. Então, nesse modelo aqui de fundação de igreja, Paulo ele não fez diferente. A primeira coisa que ele fez ao chegar em Tessalônica foi buscar uma sinagoga onde judeus se reuniam para que então ele pudesse apresentar o evangelho a judeus ali presentes. Então, por Tessalônica ser uma cidade tão extensa, obviamente que nós já pensamos que o comércio ele girava muito bem ali. Além do mais, era uma cidade portuária. A fundação dessa cidade, o nome da mesma, é dedicada a uma princesa, possivelmente uma das irmãs de Alexandre o Grande. Mas a igreja, amados, ela foi fundada então por Paulo, e dos que nós poderíamos destacar, os mais conhecidos que fizeram parte dessa fundação era Jason, Gaio, Aristarco e Secundo. Seriam 4 nomes a se destacar na fundação dessa igreja. O texto lido, amados, é uma pequena oração de Paulo em favor dos irmãos tessalonicenses. Uma vez que Paulo já esteve ali para apresentar o evangelho, Paulo, no capítulo 3, ainda no verso 6, ele havia enviado Timóteo até Tessalônica, até essa igreja aqui em Tessalônica, para que Paulo pudesse saber informações sobre como andava a vida desses irmãos. Tenham comigo o versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo,
vindo por vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então, Paulo havia um pouco antes de escrever a carta de Tessalonicenses, enviado Timóteo para que soubesse então, para que Timóteo pudesse trazer conforto ao seu coração acerca de como aqueles irmãos estavam vivendo. E então, Paulo escreve o verso 6 dizendo que Timóteo lhe trouxe boas notícias. No verso 11, como já foi dito, Paulo expressa então que esse pequeno texto é uma oração. E ele então apresenta essa oração como sendo dedicada ao nosso Deus e Pai e Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo, por diversas vezes em seus escritos, apresenta sempre o trabalho de Deus juntamente com o trabalho de Cristo. Nós, como cristãos batistas regulares, nós cremos na Trindade Santa. A Trindade que se constitui por 3 pessoas que são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma vez que nós vivemos em um meio em que diversas doutrinas têm sido estudadas e contrárias a essa verdade, podemos então destacar pelo menos 2. Uma dos testemunhos de Jeová, que acreditam que Jesus Cristo era apenas um profeta, o Espírito Santo é uma força de Deus. Deturpam então a verdade que aqui é expressa, dizendo que existe o nosso Deus e o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Também uma outra que podemos destacar é a do grupo chamado Voz da Verdade, na qual eles acreditam que Deus, ele não é simplesmente Deus. Na verdade, ele se revelou em 3 formas. Primeiramente, na eternidade ele era Deus. Há 2000 anos atrás, aquele que morreu na cruz era a outra formação de Deus, e o Espírito Santo seria a outra formação de Deus. Ou seja, Deus ele havia se apresentado anteriormente como Criador, posteriormente como Filho, e posteriormente ele se apresenta como o Espírito Santo. E nesse pequeno texto, Paulo ele apresenta pelo menos 3 orações que são as principais do texto. A primeira delas está aí no versículo 11, ainda no versículo 11, onde ele vai continuar dizendo: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Lembramos, irmãos, Paulo havia fundado essa igreja, uma vez que Paulo ele sempre se apresenta como alguém preocupado com seus irmãos ou seus filhos na fé. Ele sempre apresenta em suas cartas o desejo de rever os irmãos. Em Romanos, que foi uma igreja na qual Paulo não havia fundado, Paulo ele então expressa o seu sentimento de desejo de então ver aqueles irmãos. E aqui o mesmo sentimento de Paulo por rever os irmãos de Tessalônica, aquela pequena igreja que havia sido fundada e que na ausência de Paulo estava crescendo. Então Paulo ele quer presenciar o crescimento dessa igreja. Nós, como já foi dito, nós vimos que Paulo ele havia enviado Timóteo para saber informações sobre essa igreja. Nós, como cristãos, amados, nós devemos ter em nós o desejo de sempre nos preocuparmos uns com os outros. Uma vez que somos irmãos, uma vez que a nossa fé é expressa como um corpo, nós devemos expressar esse desejo de sempre estarmos em comunhão, sempre estarmos vendo uns aos outros e expressar então juntos o desejo na qual Paulo estava aqui remontando essa ideia de rever os irmãos. Então esse é o pedido de oração, a primeira oração de Paulo é para que o caminho fosse dirigido nos passos do Senhor.
Irmãos, um segundo motivo de oração está aí no versículo 12. E o Senhor os faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O segundo motivo de oração de Paulo aqui é o amor. Paulo ele, então apresenta e expressa que os irmãos eles deviam amar uns aos outros. A expressão uns aos outros ela aparece por diversas vezes nas Escrituras Sagradas. Em parte, nós podemos ver que em muitas vezes aparece amai-vos uns aos outros, porém em outras servir uns aos outros. Em outras vezes aparece consolai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Então a expressão grega uns aos outros aparece diversas vezes nas Escrituras Sagradas. E aqui Paulo apresenta o sentimento na qual uns para com os outros nós devemos ter, que é o amor. Uma vez, amados, que nós entendemos que somos irmãos em Cristo, nós devemos ter esse sentimento. Muitas vezes, certas intrigas nos fazem odiar o irmão ou até mesmo ter um sentimento de não afeição àqueles que são nossos irmãos. Às vezes, uma desavença, uma diferença de opiniões faz com que nós tenhamos certas diferenças uns dos outros. E as Escrituras elas não apresentam isso como um papel da cristandade. Uma vez que somos irmãos em Cristo, nós devemos ter o sentimento de amor um para com os outros. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aí em 1 Coríntios. Marquem aí esse texto que nós acabamos de ler, mas vamos abrir agora em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, vai expressar a nossa cristandade como sendo um corpo. Vamos ler apenas alguns versículos a partir do versículo 15 até o 22. Não vai ser o início do parágrafo, mas só para termos uma ideia do que Paulo está querendo trazer. Se dissermos o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podemos os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. A ideia, irmãos, aqui é que nós precisamos uns dos outros. Como corpo, as Escrituras vai falar que se um membro sofre, todos sofrem com eles. Isso está lá no versículo 26, que vai falar, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Paulo está aqui trazendo em 1 Coríntios a ideia de que nós somos um corpo. Nós estamos bem distribuídos no seio da igreja. Então, como corpo, nós temos a nossa participação no serviço de Deus. E por isso, nós precisamos uns dos outros. A atitude de amor, amados, deve ser considerada de forma que nós não devemos fazer diferença entre nós. Na verdade, como aqui já foi dito, aqueles que parecem mais fracos, esses também são necessários. Amados, se em nós não habitar o desejo de servirmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros e dizer que nós precisamos um dos outros,
nós não podemos ser considerados cristãos, uma vez que as Escrituras nos apresentam a vida em cristandade como uma união. Lembremos que na fundação da igreja, isso em decorrência da descida do Espírito Santo, nós vemos o exemplo de 3.000 pessoas que estavam juntas, e as Escrituras vão falar que elas tinham tudo em comum. Elas estavam juntas e a cada vez mais elas iam crescendo e crescendo por meio da graça do nosso Deus. Voltando ao nosso texto em Tessalonicenses, Paulo ele apresenta um segundo amor que vai falar: aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. O padrão aqui na qual Paulo está apresentando no amor para com todos, acredito que uma das melhores formas de nós expressarmos que amamos alguém, isso aqui em se tratando de cristãos e não cristãos, é claro, ele está abrangendo a pessoas que não entendem o Evangelho. Nós devemos entender que uma das melhores formas de expressar o amor àqueles a quem não conhece a Cristo é pregando o Evangelho a eles, fazendo-os entender que Jesus o ama, fazendo-os entender que Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Então, uma das formas de expressar o amor é evangelizando. Irmãos, Paulo está também trazendo a ideia de que a comparação desse amor era o amor que ele tinha para com aquela igreja. Então, ele traz aí essas duas formas de amar e a comparação com o seu próprio amor para com a igreja. O versículo 13 vai falar: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Aqui, amados, eu gostaria de ler na versão NVI, que vai falar o seguinte: que Ele fortaleça em seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esse é o terceiro motivo de oração de Paulo, para que o coração dele seja confirmado ou fortalecidos em santidade. Lembrando do tema do nosso acampamento, né? Não foi proposital, mas Paulo ele vai trazer aqui então mais uma vez remontar a ideia da santidade. O coração deles deveria ser confirmado irrepreensíveis para que andassem então na santidade. Como nós vimos, amados, o pecado ele tem o papel fundamental de nos afastar de Deus. Uma vez que nós ainda não somos glorificados, nós somos passivos de pecado. Nós podemos pecar ainda nesse mundo, não somos perfeitos. Quando a Bíblia expressa a frase sede santos, porque eu sou santo, não está trazendo a ideia de que nós somos perfeitos, mas a ideia de que nós devemos buscar em nós viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade aqui, ela requer de nós um esforço, uma ideia de em nós obtermos o pensamento de que nós vamos então a partir de agora viver uma vida longe do pecado. Uma vez que nós somos salvos, amados, uma vez que nós um dia entregamos nossa vida a Cristo, nós devemos então ter esse pensamento em nós. Uma vez que Jesus nos chamou, uma vez que um dia Ele morreu na cruz por nós, nós devemos buscar o padrão de santidade em nossas vidas. O nosso caráter deve ser marcado pela santidade. E o final do versículo 13 vai falar: isento de culpa na presença do nosso Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, a cada dia que passa, nós devemos buscar essa santidade, confiantes de que Jesus virá.
Ele virá buscar a sua igreja e virá com todos os seus santos, trazendo a ideia de que um dia nós iremos junto com Ele aos céus. E nessa ida aos céus, viveremos juntamente com Ele por toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela mensagem aqui trazida. Pedimos que o Senhor toque em nossos corações, ó Pai, para que venhamos praticar as verdades expressas, ó Deus. Que nossas vidas, ó Deus, venham a ser cada vez mais vidas irrepreensíveis na Tua presença, ó Deus. Pai Santo, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe cada vez mais, ó Deus, em nosso dia a dia, em nossa vida secular. Em nome de Jesus, amém.